Boa noite, igreja, que a paz esteja com todos, amém? Amém. Aproveitar que você está de pé, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8. Logo depois a gente vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, logo depois a gente vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Na minha versão, ou melhor, vamos ler ali, né? Melhor. Atos 1, 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Vire a sua página, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 1. Nós leremos o 1, 2, 3 e 4. Diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, impetuoso, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se repartiram ou se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia ou capacitava. Atos capítulo 4, a partir do verso 5. Atos capítulo 4, verso 5. E nós vamos ler até o 12. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que foi por meio do nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas que Deus ressuscitou dos mortos, que esse homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Vamos ler todos juntos o versículo 12? 1, 2 e 3. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Bom, quero começar dizendo que é um prazer estar aqui novamente. Chegamos um pouco atrasados, a gente estava lá no recreio com a escola bíblica, que vai de 5 às 6 da tarde. 6 horas a gente entrou no Uber, viemos direto, por isso a gente chegou um pouquinho atrasado, mas graças a Deus, hoje viemos completos, né? Às vezes só eu e Azaf estamos aqui, mas hoje veio todo mundo, eu, Azaf, Júlia e a minha esposa Andresa. Agradecer a liderança dessa igreja pelo carinho, pela oportunidade. Agradecer aos irmãos também por sempre nos receberem tão bem aqui. E, bom, fazer o que eu sempre venho aqui fazer com o maior prazer, né? Que não é falar de mim, não é falar de polêmica, não é falar de notícia, não é falar de tempo, falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Bom, eu quero pregar hoje falando acerca de Atos capítulo 4, versos 5 ao 12. O meu foco aqui hoje é essa última porção de texto que nós lemos. Só que vocês viram que antes eu li dois textos, Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2. Por quê? Porque você sabe muito bem que o autor do livro de Atos dos Apóstolos é ninguém mais, ninguém menos que Lucas, o evangelista. O próprio Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, obviamente, ele também escreve o Evangelho de Atos. Lucas e Atos são como dois volumes de uma mesma história. No primeiro volume, ele narra a vida e o ministério de Cristo. No segundo volume, ele narra a vida e o avançar da igreja, que é a noiva de Cristo. Eu quero começar com uma pergunta. Por que é que Lucas começa o seu evangelho, ou melhor, por que é que Lucas começa a sua narrativa de Atos dos Apóstolos dando ênfase na promessa que Cristo faz antes de ser assunto aos céus e mais especificamente no dia de Pentecostes? Porque pensem, se o objetivo de Lucas é narrar a história da igreja, por que ele não começa pelo capítulo 6, quando os diáconos são instituídos e a igreja, enquanto instituição, está um pouquinho mais organizada? Por que ele não começa com Atos 9, que é a conversão de Saulo, o grande bandeirante do Evangelho? Por que ele não começa com Atos 13, a igreja de Antioquia, aquela que vai levar de fato o Evangelho até os confins da terra, primeiramente através de Saulo e Barnabé, e depois Saulo, Silas, enfim, Barnabé, João Marcos? Se a intenção de Lucas é narrar a história da igreja, por que é que ele não começa um pouquinho depois, quando a igreja já está um pouquinho mais estruturada? Por que é que ele decide começar com a promessa de Cristo e o derramamento de poder no dia de Pentecostes? A resposta para essa pergunta é porque Lucas observa um padrão no agir do Espírito Santo e, muito sabiamente, ele faz um paralelo entre o ministério de Cristo e o ministério da igreja. Lucas observa que algumas coisas que aconteceram com Cristo também aconteceram com a igreja. E qual é o elo de ligação? Qual é a grande chave que une a vida e o ministério de Cristo, a vida e o ministério da igreja? Essa ponte que liga os dois se chama Espírito Santo. Porque cá para nós, Lucas, quando vai registrar a história de Jesus, ele dá uma ênfase enorme na pessoa do Espírito Santo. O que o anjo Gabriel fala para Maria, que só Lucas registra? Descerá sobre ti o Espírito Santo. O primo de Jesus, que ao meu ver já era cheio do Espírito desde o ventre, João Batista, quando está no deserto pregando, o que João prega? Arrependei-vos, eu vos batizo com água, mas virá outro, ele vos batizará com o Espírito Santo. Quando Lucas registra o batismo de Jesus lá no Jordão, ele vê descendo em forma corpórea de pomba, ou melhor, ele não vê, desculpa, ele não estava lá, mas as testemunhas oculares dizem para Lucas que o próprio Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba e é ouvido uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado. Um pouquinho depois, quando Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado, quem é que conduz ele ao deserto? O próprio Espírito Santo. Quando ele vai para o deserto, ele vai cheio do Espírito. Quando ele volta do deserto, ele volta no poder do Espírito. E em Lucas capítulo 4, quando Jesus entra na sinagoga, ele toma o rolo do profeta Isaías e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para fazer tudo aquilo que eu tenho de fazer. Com que poder Jesus curava? Com que poder Jesus libertava? Com que poder ele pregava?
com o poder do Espírito Santo. E Lucas observa o nascimento da igreja e ele fala: o ministério público de Cristo começa com o Espírito Santo. O ministério da igreja de Cristo não pode ser diferente. Também vai começar com a pessoa do Espírito Santo. Tudo aquilo que é feito aqui e tudo aquilo que Jesus fez é feito no poder do Espírito Santo. É muito simples. O Pai enviou, o Filho se esvaziou e o Espírito capacitou, empoderou e ungiu Jesus Cristo para que ele fizesse tudo aquilo que ele tinha que fazer. Lucas, quando vai registrar então o início e o ministério da igreja, ele não pode começar de outra maneira, ele tem que começar com o Espírito Santo. E o texto que nós lemos em Atos, capítulo de número 4, a partir do versículo 5, narra um momento em que Pedro e João são levados a testemunhar uma certa cura de um certo homem que aconteceu por algum motivo, que nós não exploramos aqui. Ora, nos capítulos anteriores, a Bíblia vai narrar, Atos capítulo 2, o poder do Espírito Santo sendo derramado, as pessoas, os discípulos que estavam reunidos no cenáculo falando em outras línguas, e logo depois, em Atos 3, os discípulos vão até o templo para orar. Pedro então bate o olho em alguém que estava ali sempre na porta pedindo esmolas. Movido pelo Espírito Santo, ele fala: não tenho prata, não tenho ouro, nem cartão e nem pix, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Aquele homem levanta, glorifica a Deus, entra no templo pulando. E no capítulo 4, Pedro e João ainda estavam ensinando ao povo. Ora, a responsabilidade de ensinar ao povo era dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, de toda aquela corja que havia ali reunida em Jerusalém. Aqueles homens então ficam irados, indignados, prendem os dois, só que a hora já era avançada, eles não tinham como julgá-los, eles passam a noite na prisão. E aí, por isso que a gente começou a ler lá em Atos capítulo 4, no versículo 5, no dia seguinte. No dia seguinte, por quê? Porque no dia anterior, tudo aquilo aconteceu bem tarde, quando já estava escurecendo. Não dava para fazer muita coisa, eles dormiram na prisão e foram interrogados no dia seguinte. Se você entende até aqui, por favor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ao que interessa. É interessante porque a pergunta que aqueles opositores fazem a Pedro e João é muito oportuna. Até quando Deus permite que a oposição venha até nós, ela vem do jeitinho que Deus quer, só para a resposta poder glorificar o nome dele também. Eles não perguntam: ei, com que poder vocês fizeram isso? Eles até perguntam, mas não é só isso. Eles não perguntam em nome de quem vocês fizeram isso. Eles até perguntam, mas não é só isso. Eles perguntam as duas coisas: com que poder e no nome de quem vocês fizeram isso? A parte do poder ficou fácil. Com que poder eles fizeram aquilo? No poder do Espírito Santo. Só que aí quando eles perguntaram: tá bom, mas em nome de quem que vocês fizeram isso que vocês fizeram? Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Cá para nós, pessoal, cá para nós. Aqui os discípulos poderiam capitalizar, né? Eles poderiam faturar alguma coisinha. Pedro, em nome de quem você fez isso aí? No poder de quem você fez isso aí? Com que autoridade você fez isso aí? Pedro poderia falar: tá falando com ele. É o quê? É comigo mesmo. Quem fez fui eu, o poder é meu, quem manda sou eu, fui eu que curei, e aí? Fala comigo que eu que estou de frente agora do negócio aqui. Poderia ou não poderia? Poderia, mas impulsionado pelo Espírito Santo. Ele vai não se colocar na posição daquele que manda.
ele vai se colocar na posição do que é mandado. Ele não se coloca na posição de quem decide, ele se coloca na posição de quem obedece. Porque a linguagem que é usada aqui é a linguagem de um embaixador, de um emissário, de um representante, de alguém que é enviado em nome de outro alguém. O que Pedro está fazendo no versículo de número 10 é reconhecendo a autoridade, o senhorio e a soberania de Cristo nos assuntos que concernem a igreja. Ele fala com uma linguagem parecida com a linguagem do Antigo Testamento. Quando Moisés vai se apresentar a Faraó, ele fala: Deus, quando eu chegar, eles vão me perguntar: quem é que te enviou? O que é que Deus responde? Quando te perguntarem isso, você fala que o eu sou te enviou. Deus estava falando para Moisés: Moisés, tudo aquilo que você tem que fazer, tudo aquilo que você vai falar, todas as tuas atitudes, Moisés, pode colocar na minha conta, porque sou eu que estou te enviando. Pedro está fazendo a mesmíssima coisa. Querem saber no nome de quem isso aqui aconteceu? Jesus Cristo, o Nazareno, que os senhores mataram, mas Deus ressuscitou dos mortos. A primeira coisa que Pedro faz é reconhecer a autoridade e o senhorio de Cristo nos assuntos que concernem a igreja. E aí, vamos aplicar isso para a nossa vida aqui hoje. Se tudo aquilo que acontece na igreja, quem determina é Cristo, a gente coloca na conta de Cristo, é feito em nome de Cristo, aquilo que eu acho ou deixo de achar já não importa mais. Aquilo que eu gosto ou deixo de gostar já não importa mais. Aquilo que eu concordo ou deixo de concordar já não importa mais. Porque aqui dentro não é o que você acha, mas é o que Ele determinou que aconteça. Aqui dentro não é o que eu prefiro, mas o que Ele deixou estabelecido como certo e como errado. Porque na igreja, na noiva de Cristo, no corpo, na família de Deus, tudo é feito em nome de Jesus Cristo. E nós começamos a ter problemas enquanto corpo de Cristo, quando as nossas opiniões começam a conflitar e a falar mais alto do que a palavra escrita de Deus. Ah, mas eu acho que tem que ser assim. Ah, mas eu gosto mais desse jeito ou daquele. Ah, mas eu não concordo com isso, querido. O que importa não é o que você acha ou o que você deixa de achar. Dessas portas para dentro, debaixo desse teto, quem manda é a palavra de Jesus e acabou. O mundo diz que não importa como você faça as coisas, o importante é fazer de bom coração. Se fosse assim, não era para usar ter sido fulminado por Deus. O mundo fala que o importante é contribuir. Então era para Ananias e Safira estarem vivos até os dias de hoje. O mundo fala que o importante é adorar. Nadab e Abiú iriam amar ouvir isso. O que importa não é o que eu acho que é certo ou errado. O que importa é o que está escrito do que é certo e do que é errado. Por quê? Porque a autoridade final dentro da igreja é Jesus Cristo. Quem manda é Ele, quem decide é Ele. Se você gostar, adora Ele. Se não gostar, reclama com Ele. Se quiser mais, pede para Ele. Se não entendeu, pergunta para Ele. Tudo que é feito aqui é feito dele, por ele, para ele. Se as nossas vozes baixassem um pouquinho mais e nós nos permitíssemos ouvir um pouquinho mais essa voz aqui, a gente ia estar numa situação muitíssimo melhor, igreja. Muitíssimo melhor. Agora Pedro vai além. Além de deixar claro que quem manda na igreja é ele já fala: e olha, parem por aí, porque ele não somente manda aqui, mas é ele quem sustenta esse negócio aqui também, tá bom? Versículo de número 11, Pedro vai falar o seguinte: este Jesus é a pedra,
rejeitada pelos construtores, mas que se tornou a pedra angular. Existem dois modos de você entender esse versículo. Se você quiser ir longe, vamos lá em Daniel, quando Nabucodonosor tem um sonho, e ele desafia os seus sábios: eu não vou contar o sonho, vocês vão ter que adivinhar o sonho e interpretar, senão eu mato todo mundo. Daniel fala: dá um minutinho, ora a Deus, busca a Deus, fala assim: ó rei, Deus me revelou não somente o sonho, mas também a interpretação. Escuta aí. Tu sonhaste com uma estátua grande, enorme, feita de 5 materiais: ouro, prata, bronze, ferro, e os pés eram de barro. Mas tu viste, rei, uma pedra cortada sem ajuda de mãos humanas, e essa pedra vinha e arrebentava com a estátua bem no pé dela. A estátua virava pó e era levada como palha, mas aquela pedra crescia, até que enchia toda a terra. E esta pedra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não quer ir tão longe? Vem para perto. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Jesus chega para os seus discípulos: quem dizeis ser o Filho do Homem? Alguns respondem: João Batista, outros Elias, outros Jeremias. E aí Pedro, cheio de quem? Do Espírito Santo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Agora eu também te digo: tu és Pedro, pequeno fragmento de rocha, e sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa frase é perfeita. Eu edificarei a minha igreja. Eu, a pessoa de Cristo, edificarei a obra de Cristo, a posse de Cristo, igreja, a noiva de Cristo, é tudo dele. Quem edifica é ele, quem é o dono é ele, o noivo é ele, a vontade é dele. Ele não somente manda nesse lugar, mas ele também sustenta esse lugar, igreja. Ou você acha que essas portas estão abertas até hoje por causa do seu terno bem alinhado, seu corte na régua, seu perfume importado ou seu sapato brilhoso? Não. Se essas portas estão de pé e o mundo, os demônios e as trevas não engoliram esta igreja, é porque quem sustenta e quem garante, quem mantém de pé é o próprio Jesus Cristo. A igreja não está fundada sobre Paulo, sobre Pedro, sobre Papa, sobre João, sobre quem quer que seja. O único alicerce, base, fundamento da igreja é o Senhor Jesus. É Ele quem manda na igreja, é Ele quem sustenta a igreja, e por fim Ele salvará a sua igreja. Versículo de número 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Ah, meus amados irmãos, o mundo é ecumênico, a igreja é exclusivista. O mundo prega o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É o diálogo entre religiões. Os ecumênicos dizem: todos os caminhos levam a Deus. As religiões são muitas, mas o Deus é o mesmo. Mentira, não é. João 14, versículo 6, se não me falha a memória, um dos discípulos chega para Jesus: ó Senhor, mostra-nos o caminho. Ele fala, acho que foi Filipe: ó Filipe, estou há tanto tempo contigo e tu me diz, mostra-me o Pai. Na verdade, quem vê a mim vê o Pai. E ele completa dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade,
Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Lá fora você vai encontrar muitos caminhos, nenhum leva a Deus. A salvação é somente pela graça, somente mediante a fé, somente na pessoa de Jesus Cristo. E fora de Jesus não há salvação. Não há salvação. O apóstolo Paulo entendeu isso de uma maneira perfeita. Quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ele diz aos irmãos de Filipos: tende em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou para si ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aplauda o Senhor aí no teu lugar, meu irmão. Como é bom falar de Jesus, né? Como é bom adorar o nome do Senhor. É por isso que se chama pregação. É bater o martelo em cima do mesmo prego. É reafirmar as verdades que a gente nunca pode se esquecer, igreja. Quem manda na igreja é Ele. Quem sustenta a igreja é Ele. E se um dia essa igreja for salva, e vai ser salva, quem vai salvar também é Ele. Começa nele, vive nele e terminará com Ele. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós, é tudo sobre Ele. Eu quero terminar, só rápido o tempo, né? Eu quero terminar chamando a sua atenção para o versículo de número 22. Atos capítulo 4, versículo de número 22. Olha aí que coisa boa, anotei um monte de coisa, não li nada. Atos capítulo 4, verso 22. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Lucas, ele faz um trabalho evangelístico precioso, porque Lucas não foi testemunha ocular do ministério de Cristo, diferente, por exemplo, de Mateus e de João, que eram discípulos. Lucas, ele teve que ir às fontes. Como é que Lucas escreve o nascimento de Cristo, a concepção miraculosa? Provavelmente conversou com Maria ou conversou com alguém daquela época e pegou as informações. Como é que Lucas pega tudo aquilo que ele escreve? Conversou com Pedro, talvez conversou com João, conversou com o povo e foi anotando. E Lucas, ele era muito bom em uma coisa: relatar nomes e relatar números. Tanto que ele faz questão de dizer que na primeira pregação de Pedro, quantas almas foram convertidas? 3.000. Logo depois esse número sobe para 5.000. E aqui ele registra o tempo em que aquele camarada que padecia daquela enfermidade e que fora curado através de Pedro e João, estava sofrendo. Tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura miraculosa, milagrosa. A grande questão, pessoal, de nós fecharmos um sermão, de nós concluirmos um sermão, é levar você a tomar atitudes práticas. Já falamos de teoria, de teologia, de adoração, de coisa boa, já batemos palmas, já exaltamos, já glorificamos. A grande pergunta é: e agora? O que é que você vai fazer com toda essa informação que você recebeu? Eu posso te dar um conselho? Eu vou te alertar que existem coisas que estão na lista de Deus para acontecerem, que não vão acontecer enquanto eu e você não tomarmos uma posição. Esse homem já tinha mais de 40 anos. Quando Jesus nasce, ele já estava vivo.
Jesus, durante os seus 3 anos de ministério, aquele homem continua doente. Jesus morre e ressuscita, aquele homem não é curado. Será que Deus é um Deus sádico? Será que Deus é um Deus que tem prazer no sofrimento dos seus filhos? Ora, se o plano de Deus era curar esse homem, por que é que não curou antes? A resposta: Deus estava segurando ele mais um pouquinho. Quem vai te curar, meu filho, não é Jesus. Quem vai te curar não é João Batista. Quem vai te curar não é Paulo. Quem vai te curar é Pedro. Senhor, quem me garante que Pedro vai tomar uma atitude? Você vai ter que esperar Pedro tomar uma atitude, porque quem vai te curar é Pedro. E aí, depois que Pedro então recebe o poder do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, prega com aquela intrepidez, com aquela coragem que a gente nunca tinha visto. O mesmo Pedro que era corajoso também era medroso, mas agora o medo parece que foi embora e só ficou a coragem. Ele prega, e se pregar Cristo era correr risco de vida, todo dia ele assinava uma sentença de morte diferente. Ele entra no templo para adorar, mas espera aí, tem alguém aqui e eu posso fazer alguma coisa por essa pessoa. Finalmente, depois que Pedro se levantou e tomou uma atitude, tomou uma posição, chegou a hora de Deus curar aquele moço. Eu quero dizer para você que existem vidas que Deus quer transformar, mas Ele está esperando você dar lugar para o Espírito Santo dele trabalhar na sua vida também. Existem famílias que Ele quer trazer vida novamente para lá, mas Ele está esperando você levantar do seu banquinho e dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que Ele quer livrar do alcoolismo, das drogas, da depressão e dos demônios, mas Ele está aguardando você se posicionar. Poder para fazer sozinho Ele tem, mas Ele está contando contigo para trabalhar do lado dele nessa daí. Poder para fazer sozinho Ele tem, porque pelo poder da sua palavra, Ele traz à existência aquilo que não é, como se já fosse, mas Ele conta com você. Ele quer trabalhar junto com você. As mãos que Ele quer usar são as suas mãos. A boca que Ele quer usar é a tua boca. Os braços que Ele quer abraçar são os seus braços. Os olhos que Ele quer usar são os seus olhos. O mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus, o mesmo Espírito Santo que empoderou a igreja, é o mesmo Espírito Santo que habita dentro de você. A pergunta que eu faço é: quanto tempo mais essas coisas vão ter que esperar para acontecer? Quanto tempo mais Deus vai ter que segurar esses milagres que Ele quer realizar lá do lado de fora? Vamos acordar, igreja. Vamos despertar, igreja. Vamos trazer a nossa sensibilidade espiritual um pouquinho mais aflorada nestes últimos dias, porque nós somos pentecostais, e os pentecostais leem o livro de Atos como a sua própria história. O pentecostalismo lê Atos dos Apóstolos, sabe como? Se Pedro fazia, eu consigo fazer também. Se Deus capacitou Paulo, Ele me capacita também. Se Ele botou a palavra na boca de Estevão, Ele bota a palavra na minha boca também. A história de Atos é a minha e é a sua história. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus, aplaudindo ao nome do Senhor.